Escritura neste momento. Quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 10, versos 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 10, verso 8 a 11. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. E ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como o mel. E havendo comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Obrigado, Senhor, por esta palavra que temos lido nesta hora. Te agradecemos e pedimos a tua ajuda nesta hora para meditarmos naquilo que o teu profeta já nos trouxe por revelação. Em nome de Jesus, nos ajuda sem interpretação alguma, mas ficar com aquilo que foi dito nas fitas do teu profeta. Amém, Senhor. Amém. Poder citar, irmãos. Amém? Vamos tentar falar um pouco nesta hora. Sobre a nossa representação. Amém. Nós sabemos que cada um de nós temos uma representação.
isso é fato. Cada um daqueles que Deus os viu na sua grande mente eterna, antes que houvesse um átomo, uma molécula, antes do princípio, onde só havia eternidade, só havia Deus, o Elohim, pois só Ele é eterno. O Elohim, a palavra Elohim, o nome Elohim quer dizer o que existe por si próprio, o que existe por si mesmo. Então Ele, o Elohim, é o único que é eterno, o único que tem a eternidade, certo? E todos aqueles que compõem a noiva, porque a noiva é composta por indivíduos de todas as eras e ela é universal, certo? De todas as nações. E esses indivíduos que compõem a noiva, eles têm uma representação por predestinação, que é o que Deus, na eternidade, conheceu previamente cada um desses indivíduos, e ao conhecê-los, logo, nós encontramos que Deus os chamou, certo? É como disse o próprio apóstolo São Paulo em Romanos capítulo 8, verso 29, certo? Romanos 8, 29 diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Então, Deus conheceu previamente, e ao conhecer, então Deus predestina. Então nós temos uma representação por predestinação. Você tem uma representação por predestinação na eternidade. E aquele indivíduo, aquela pessoa que não tem esta representação por predestinação, logo, uma vez ela ouvindo a palavra, ela negará a palavra. Uma vez ela ouvindo a mensagem, ela negará a mensagem porque ela não tem a representação. Eu queria ler com vocês o que o profeta fala sobre isso, né, na mensagem, onde ele diz: o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, a partir do parágrafo 214, certo? Só para você, tomando esta base da representação, certo? E vermos o que o profeta nos fala. Vamos ler. Agora você diz: bem, veja, este sacerdote, ele não era um filho de Deus? Eu provarei que não. Porque não pode. Por que não pode reconhecer aquilo? Ele disse: eu creio na Bíblia, certamente, mas ele não pôde reconhecer a expressa palavra da hora. Ele unicamente tinha a aprendizagem intelectual de alguns grupos que havia estado antes dele.
E ele é a mesma coisa hoje. É a mesma coisa hoje. No tempo do irmão Brana, e eu digo a mesma coisa hoje no nosso tempo, né? E a mesma coisa hoje, vê? Eu sei que é forte, mas é a verdade. Ali estava a palavra conforme havia sido falada exatamente para aquele dia. No entanto, ele era um erudito, ele era uma pessoa de renome, mas ele não pôde reconhecê-lo. Por quê? Não importava quão erudito fosse ele, nada disso. Ele continuava não tendo, quero grifar essa parte para você, ele continuava não tendo representação de predestinação. Vê? Somente os predestinados serão os que conhecerão ou reconhecerão. Somente pode ser, e você só pode fazer isto porque, veja, isso prova a predestinação, porque se você tem vida eterna, você tem que ter sido parte de Deus todo o tempo, porque Ele é o único que é eterno. Vê você isto? Pense nisto. Agora veja o que acontece através do grande milênio. Então o sumo sacerdote, não tinha representação de predestinação. Por isso não importava o quanto erudito ele fosse, ou o quanto ele conhecesse da Bíblia. Porém, ele precisava ter uma representação de predestinação. Ele não tinha esta representação, por isso ele então negou a palavra manifestada para o dia. Agora, tomando ainda a mensagem do profeta, a mensagem provando a sua palavra, quero ler mais um pouco, certo? Para a gente poder formar uma base, né, para o que nós queremos de fato falar. Provando a sua palavra, 179. A partir desse parágrafo, vamos tomar um pouco mais do que disse o nosso profeta sobre a representação da predestinação. 179, o profeta diz: ora, ele disse: disserte a verdade. Veja, porque tiveste 5, o que agora tens não é teu marido. Está vendo? Observe, algo aconteceu. Veja, algo tomou vida. Agora, se para começar isso não tivesse estado ali, quero grifar essa parte que eu vou ler. Se ela não tivesse tido representação da predestinação, isso nunca teria criado raízes. Porque tem hora que a pessoa ouve, mas não cria raízes. E por que não cria raízes? Porque ela não tem uma representação da predestinação. Como aquela mulher no poço, que o irmão Brana está se referindo aqui. Uma mulher totalmente suja, com a moral lá embaixo, pois ela tinha tido 5 homens, e com quem ela vivia não era dela. Mas o importante é que ela tinha uma representação da predestinação na mente de Deus, ela estava representada. Deus, como nós lemos em Romanos 8, verso 29, disse o apóstolo São Paulo que os que dantes conheceu também predestinou. Então Deus predestina por meio do seu conhecimento prévio, seu conhecimento antecipado. Então Deus conhece antes de escolher, Deus conhece antes de eleger, Deus conhece antes de predestinar. E Deus conheceu antes aquela mulher, que ela iria crer, mesmo suja, mesmo sem moral, mas ela iria crer na palavra do dia. E já o sumo sacerdote, os sacerdotes, ainda que erudito, conhecendo toda a Bíblia do Velho Testamento, do seu tempo,
Deus o conheceu previamente também e não o predestinou. Ele não tinha representação. E por esse motivo ele negou a palavra do dia. Então, prosseguindo a leitura, 180 da mensagem, provando a sua palavra, o profeta diz: ali se encontravam os sacerdotes ali e diziam: este homem é Beelzebul, veja, sem representação. Vida eterna, você sempre foi. Veja, você tem vida eterna. Há somente uma fonte dela, da vida eterna, que é Deus. Nem Satanás é eterno, nem o inferno é eterno. O irmão Brena disse que tudo que teve início tem um fim. E Satanás foi criado, teve um início. O inferno foi criado, terá um fim. Porém, o Elohim nunca foi criado. O Elohim, ele é o autoexistente. O Elohim é o que existe por si próprio. Ele é a própria eternidade. Ele é o eterno. E há somente uma fonte da eternidade, esse é Deus, o Elohim. E você era atributo dele. Ele pensou em você e o conhecia antes da fundação do mundo. Na mente dele, Deus te conhecia. Então, irmão, não adianta que nós não podemos nos esconder de Deus. Deus nos conhece. Deus sabe quem somos. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe quem você é. Ele nos conhece. E não é agora que Ele nos conheceu. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Antes de nós sermos gerados no ventre de nossa mãe. (182) Ela deu uma olhada por ali, a mulher do poço, né? Veja, em que condição pecaminosa ela estava. Mas veja, ele não podia ter conseguido aquele sacerdote, porque o sacerdote era um erudito, instruído, um teólogo na palavra, mas sem representação no céu. Sem representação no céu. Embora nós não saibamos quem é eleito, predestinado, quem não é, porque não está escrito na testa de ninguém, e nós olhamos somente a aparência, e as aparências enganam. Quem não se enganou com aquele sacerdote naqueles dias? Um homem íntegro, um homem de moral, um homem sacerdote, pregador, conhecedor das Escrituras. Quem não se enganou com aquela aparência? Quem não se enganou com a aparência da mulher do poço, a mulher que tinha tomado 5 maridos de outras mulheres, e com quem ela vivia não era dela? Quem não se enganou com a aparência? Deus não olha a aparência do ser humano. Deus não julga conforme a aparência. Deus julga com o coração. Ele olha lá dentro, na alma de cada uma das pessoas. Por esse motivo, não podemos excluir e expulsar ninguém da congregação. Temos que estar com as mãos e os braços abertos para acolher todos aqueles que querem se aproximar de Deus. E Deus conhece todos. Por isso, o irmão Brena disse que a cura divina tem que ser pregada para todos. A salvação tem que ser pregada para todos. Embora saibamos, diz o profeta, que a cura divina não é para todos. A salvação não é para todos. Embora saibamos que a cura divina, nem todos terão fé para ser curados. Embora saibamos que nem todos terão fé para serem salvos, arrebatados. Então você logo vê, nós vemos que temos que pregar para todos, porque não sabemos quem desses todos é que vai crer ou não.
Não faça acepção de pessoas, pois aquele que tem representação no céu, por predestinação, ele aceitará a mensagem e viverá por ela. Não por uma imposição do pastor, não por um dogma, não por um caderno, um estatuto de uma igreja, mas ele viverá pela palavra do dia, pela mensagem da hora. Isso o fará viver uma vida depois que ele tem um encontro com a palavra do dia, como teve a mulher samaritana, como teve a mulher do poço. Você não encontra a mulher do poço agora vivendo de forma pecaminosa como antes de encontrar-se com a palavra Cristo no seu dia vivia. Então nós encontramos da mesma forma Zaqueu, quando se encontrou com a palavra do dia, logo quis restituir 4 vezes mais aquilo que lhe havia tirado das pessoas. Então a representação por predestinação, porque é o que Deus vê, é o que Deus vê. Deus não me vê, Deus não te vê. Temos que aprender isso. Deus não nos vê. O que Deus vê? Deus vê a nossa representação. Ora, se Deus fosse ver a mim, ver você, estamos perdidos, porque todos os dias erramos. E todos os dias temos que consertar nossos erros. Agora, só consertamos por causa da nossa representação. Quem não tem representação erra todos os dias, como todos nós erramos, mas não consertam seus erros. Então, eu quero ler com os irmãos ainda a mensagem Futuro Lar, do noivo celestial e da noiva terreal, 141, o parágrafo, porque é o que Deus vê, irmão. Deus vê a nossa representação. Estamos representados para a salvação. E esta é a representação da predestinação. Certo? Vamos ler? O profeta diz: o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, 141. Satanás será tirado da terra. Satanás será tirado da terra. Exatamente como Satanás foi tirado de você. Satanás não pode molestar. Satanás não pode molestar. Ele pode entrar, mas ele não pode obter um cristão nascido de novo. Pois Deus, desde a fundação do mundo, o previu e o enviou Jesus para redimi-lo. E o sangue fala por ele. Como pode ele pecar quando ele não pode nem mesmo ser visto por Deus? Quem? O cristão nascido de novo. Como pode ele pecar quando ele não pode nem ser visto por Deus? Ele nem mesmo, a única coisa, quero grifar essa parte, a única coisa que ele ouve é sua voz. Quero grifar essa parte. Ele vê sua representação. Ele vê sua representação. Então, este é o cristão nascido de novo. Aquele que Jesus veio ao Calvário para morrer e redimir este indivíduo. E o seu sangue fala. O sangue de Cristo. Então, este indivíduo eleito, Deus não pode nem mesmo vê-lo, porque o que Deus vê é a sua representação. E Satanás será tirado da terra, assim como ele foi tirado de você.
E como ele foi tirado de você? Por meio das 3 etapas da graça, diz o profeta. Da mesma forma que Deus trata com a terra, Deus trata com o indivíduo, porque o indivíduo é terra, ele faz parte da terra, ele tem 16 elementos. Ele veio do pó. E da forma que Deus trata com a terra, por meio de 3 etapas da graça, para poder habitar na terra. Você sabe que a terra, ela pertencia a Adão. Adão era o dominador. Mombrana disse que era o pequeno Deus que dominava a terra. Tinha a palavra falada. O livro estava com Adão. Mas quando Adão pecou, a terra foi para a mão de Satanás. O livro voltou para a mão de Deus. Deus é esse livro. Ele é a palavra. Mas a terra foi para a mão de Satanás e está na mão de Satanás até hoje. Mas Satanás será tirado desta terra, diz o irmão Brana. E de que forma? Por meio das 3 etapas da graça. Deus, quando veio com Noé, por meio do dilúvio, logo ele veio e trouxe a justificação, lavando a terra por meio da água. Mas ele passou para o segundo processo da santificação no Calvário, quando Cristo morreu, seu sangue foi derramado na terra, trazendo a santificação. Mas o irmão Brana diz que a terra será queimada, aquele dia que vem ardendo como forno, quando diz Malaquias capítulo 4, verso 1, que aquele dia vem ardendo como forno, e aquele dia os abrasará, diz o Senhor. E é exatamente isso que a terra vai receber, o batismo de fogo. Aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não ficará nem raiz nem ramos. É a terceira etapa da graça, o fogo queimando a terra. Para quê? Para que nós, no milênio, desçamos com Cristo para vir reinar 1000 anos sobre a terra. Ela tem que ser purificada, queimada. E assim Deus faz com o homem. Quando falo homem, me refiro a ambos, homem e mulher, falo a raça humana. Ele refere-se ao homem da mesma forma. Deus vem para tratar com o homem do mesmo jeito que trata com a terra, por meio da justificação na água do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38. Você se arrepende e é batizado nas águas, você foi justificado, mas saiba que o Satanás não saiu de você. Assim como a terra recebeu o batismo na água com Noé, Satanás não saiu da terra. Você tem que saber que mesmo você se santificando, parando de beber, de fumar, de prostituir, o segundo passo com o sangue de Cristo, você tem que saber que você ainda está precisando do terceira etapa da graça, que é o batismo de fogo, quando o Espírito Santo vem e queima toda a impureza que Satanás tem colocado em você. E quando o Espírito Santo vem e queima toda essa impureza, você agora está limpo para que Cristo possa entrar verdadeiramente e habitar em você, em mim, em nós. Olha, o irmão Brana chega a usar o exemplo do copo. O copo está na lama, mas é um copo, não pode ser usado porque está na lama. Mas quando você toma o copo da lama e o tira da lama e põe em um lugar, ele saiu da lama, está em um lugar separado, mas ainda está sujo. Este processo se chama justificação. Você saiu da lama do mundo, foi batizado nas águas. Você está em um lugar separado que não é o mundo, mas você está sujo. E aí é onde entra
a segunda etapa da graça, que é a santificação, onde você é pego e limpo. O copo foi limpo, mas o copo está vazio e precisa desse enchimento. É quando ele vem entrar em nós, mas ele vem e nos traz o batismo de fogo para queimar toda a impureza. E aí nós estamos vendo claramente esta representação que ele tem nos trazido por meio da predestinação. Esta representação que ele vê, ele não me vê, ele não te vê, ele vê a representação. E esse é o motivo de você ter ouvido a palavra do dia, ter ouvido e crido na mensagem que Deus trouxe por meio do sétimo anjo, que é o único mensageiro, em Apocalipse 10. Irmãos, infelizmente as pessoas querem colocar em Apocalipse 10 2 mensageiros. Mas não é isso que o irmão Brana nos ensina. O irmão Brana nos ensina que em Apocalipse 10 tem somente um mensageiro. Eu quero ler com você a mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 264. É o parágrafo muito conhecido entre nós, irmãos, mas que não tínhamos o entendimento para vermos este mensageiro de Apocalipse 10, que é um. Quando você chega em Apocalipse 10, de 1 até o verso 11, se você não enxergar um mensageiro só, você está olhando errado. Podemos ler a Festa das Trombetas, 264? Leia comigo com calma, sem interpretar, somente ler o que disse o profeta. Vamos ler? Veja o que o profeta disse. Olhem, quero dizer uma coisa a mais. Atentamente agora, não percam isto, quer dizer, preste bem atenção. É isso? Não percam isto. Da mensagem do sétimo anjo. Da mensagem do sétimo anjo. O mensageiro do sétimo selo. O mensageiro do sétimo selo. Quem é o mensageiro? Não hoje, mas o mensageiro do sétimo selo. É o sétimo anjo. E o que é o sétimo selo? Prosseguindo, o irmão Brana diz, em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Então, Apocalipse 10 é o sétimo selo? O irmão Brana aqui não está separando de 1 a 7, de 8 a 11, está unindo o Apocalipse 10 completo. E dizendo que Apocalipse 10 é o sétimo selo. E o sétimo anjo é mensageiro de quê? Do sétimo selo. Então, se o sétimo anjo é mensageiro do sétimo selo, e Apocalipse 10 completo é o sétimo selo, quem é o mensageiro de Apocalipse 10? Se Apocalipse 10 é o sétimo selo, ele completo é o sétimo selo, e o sétimo selo tem um mensageiro que é o sétimo anjo, o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo, e o sétimo selo é Apocalipse 10. Então, o sétimo anjo é o mensageiro de Apocalipse 10. O sétimo anjo é o mensageiro de Apocalipse 10. Quantos mensageiros tem Apocalipse 10? Quantos mensageiros tem Apocalipse 10? Quantos mensageiros tem Apocalipse 10? Quantos mensageiros tem no sétimo selo? Quantos?
Isso por si só exclui qualquer outro mensageiro que você tente colocar em Apocalipse 10. Se Apocalipse 10 é o sétimo selo e o sétimo anjo é o mensageiro do sétimo selo, logo o sétimo anjo é o mensageiro de Apocalipse 10. Deu para entender isso? E esta é a mensagem do sétimo anjo, o mensageiro de Apocalipse 10, o mensageiro do sétimo selo. Porque Apocalipse 10 é o sétimo selo. Então, veja, vamos aqui mais do que o profeta vem falando. Deu para entender quantos mensageiros tem Apocalipse 10? Quantos? Infelizmente, estão colocando mais um mensageiro lá em Apocalipse 10. Como se tivesse 2 mensageiros em Apocalipse 10. E não tem 2 mensageiros em Apocalipse. O sétimo selo não tem 2 mensageiros. O sétimo selo tem apenas um mensageiro. Apocalipse 10 tem apenas um mensageiro. Você tem que crer no que o profeta disse, não creia em mim. Por isso, nós temos que ver esta representação. Quero ler com você o desvelar de Deus, tendo que correr contra o tempo, né? O desvelar de Deus, você entendeu sobre o Apocalipse 10, sobre o sétimo selo, quantos mensageiros tem lá? Se entendeu, comente aí. Você no Facebook, comente se você entendeu. Você no nosso canal no YouTube, se você entendeu, comente aí. Então vamos lá, o desvelar de Deus, parágrafo 290. Umbrana vai falar que ele estava representado em George Washington, certo? Falando de ser americano, estava representado em George Washington. Mas quando ele fala de cristianismo, de cristão, ele fala, né, sobre eleição, sobre predestinação. Estava representado em Noé, Moisés, Elias, representado em Jesus. Vamos lá? Veja bem, o profeta diz, 290, desvelar de Deus. Eu estava com George Washington quando ele cruzou o Delaware, rio do leste dos Estados Unidos. Eu estava, Umbrana diz, eu estava lá quando George Washington atravessou o leste, o rio lá no leste, o rio Delaware. Eu estava lá. Como que o Umbrana estava lá com George Washington? Com uma representação. Brandon não estava lá fisicamente, mas aquele americano, George Washington, estava representando o irmão Brandon como um outro americano. Você está entendendo? Eu estou identificado com ele, isso mesmo, eu estava com o Abraham Lincoln no discurso de Gettysburg. O Brandon não estava fisicamente lá com o Abraham Lincoln quando estava discursando, mas Abraham Lincoln estava o representando. Eu estava ali de pé, eu estava com soldados em Guam, na ilha do Oceano Pacífico, estava lá com aqueles soldados. Brana não estava fisicamente lá com os soldados, mas aqueles soldados estavam representando o irmão Brana como um americano. É uma representação. Vocês, rapazes, quando vocês hastearam aquela bandeira, eu estava ali. Eu sou americano, eu estou identificado com ela, amém? Agora, para ser americano, seja qual for a vergonha dela que esteja na revolução, eu carrego porque eu sou americano, isso mesmo. Então, como americano, ele tinha representantes que vieram antes dele, George Washington, Abraham Lincoln, os soldados ali na ilha, no Oceano Pacífico, hasteando a bandeira.
Brana não estava fisicamente, mas tinha alguém para lhe representar, como americano. Agora, como cristão, 291, o profeta diz: e como um cristão eu sou identificado com ele. Amém. Eu estava com Noé quando ele entrou na arca. Eu estava com Noé, diz Brana. Você, irmão, que está nos ouvindo, você estava com Noé quando Noé entrou na arca. Fisicamente, não. Por representação. Noé nos representou. Brana diz: eu estava com Noé quando ele entrou na arca. Eu estava com Moisés quando ele saiu do Egito. Eu estava com Moisés quando saiu do Egito. Você, irmão, que nos ouve, estava com Moisés quando saiu do Egito. Fisicamente? Não, por representação. Noé te representou, Moisés te representou. Amém. Eu estava com Elias ali no Monte Carmelo. Eu estava com Elias. Você, irmão, também estava com Elias no Monte Carmelo. Fisicamente? Não, por representação. Elias nos representou. Glória a Deus, eu estava com ele. Quando ele fez aquilo, eu realmente estava com ele. Eu me identifiquei na sua morte ali no Calvário, quando ele morreu. Eu morri para as coisas do mundo, para mim mesmo e para todas as tradições. Eu estava identificado com ele. Eu estava identificado com ele na manhã da Páscoa, quando ele ressuscitou dos mortos. Eu estava identificado com ele no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso. Eu estava identificado com ele. Tudo que ele era, eu sou, diz o irmão Brana. Tudo que eu sou, ele era. Amém. E estando morto nele, nós estamos identificados com ele. O que ele é, eu sou. O que ele é, eu sou. Irmão, irmã, você que nos ouve nesta manhã, não importa a dificuldade que você está passando na sua vida conjugal, material, seja o que for, financeira, se você está com enfermidade ou não, fique sabendo, você estava identificado com Cristo. No Calvário, quando ele morreu, você morreu com ele. Quando ele saiu do sepulcro, você saiu junto com ele. Quando ele desceu no Pentecostes como Espírito Santo, você estava ali com os apóstolos te representando. Você recebeu o Espírito Santo ali por representação. Tudo que ele é, você é. Você tem uma representação. Cristo te representa. Aleluia. Você entende isso? Glória a Deus. Falando de representação, Cristo na morte e ressurreição. O diabo não pode chegar até você se você tem esta representação. Para chegar até você, ele tem que passar por cima da sua representação. E ele não pode, porque a sua representação é a palavra, é Cristo, é o Logos. Tem algo entre você e Satanás que te representa. Ele não tem acesso até você. Por isso expulse essa enfermidade do seu corpo, porque ele levou sobre si as suas enfermidades. Expulse toda tristeza e desânimo, porque ele ressuscitou dentre os mortos para te trazer vida, e vida com abundância. Você é herdeiro daquilo que teu representante, Cristo, te deu no Calvário. Amém? Você crê nisso? Agora, com respeito à noiva de Cristo, você sabe que o irmão Brana disse que a noiva está casada. A Brana disse que a noiva está casada.
Quando você tem a noiva e está casada, você tem que tomar a noiva, certo? Esta noiva predestinada, a noiva do último dia, porque a noiva, ela é de todas as eras. A Brena diz que a noiva não é um homem, não é uma pessoa. Eu não sei que as pessoas me acusam de dizer que a noiva é um homem. Eu nunca disse que a noiva é um homem. Você nunca ouviu eu dizer que a noiva é uma pessoa. A noiva, irmão Brana diz que ela é formada de dezenas de milhares de pessoas, e ela é mundial, ela é de todas as eras. Paulo e seu grupo era noiva, Irineu e seu grupo era noiva, Martim e seu grupo é noiva, Columba e seu grupo é noiva, Lutero e seu grupo é noiva, Wesley e seu grupo é noiva, e Brana e seu grupo é noiva. Brana e seu grupo é a noiva do último dia. E quando o irmão Brana disse a noiva já está casada, quero ler com você a mensagem. Nós já conhecemos este parágrafo há muitos anos. Provando a sua palavra 236. Vamos ler com calma, porque você tem uma representação. Eu já falei da representação da predestinação na eternidade, falei da representação no tempo de Noé, de Moisés, de Elias, a representação de Jesus, que você está representado nele para a sua salvação, para a sua cura divina. Você tem uma representação para ser curado, ser liberto, para ser salvo. Este é Jesus Cristo que te representa. Mas agora, quando você tem o casamento da noiva, tem que haver uma representação também. Vamos ler? Provando a sua palavra, 236, leia comigo com calma. 236, o profeta diz: agora lembrem-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus, ele ainda não tinha nascido, mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, agora observe bem, nos dias de Sodoma assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada. Quando o Filho do Homem aparecer, a noiva é chamada. E o Filho do Homem aparecer agora ou apareceu no tempo de Brana? No tempo de Brana. A noiva é chamada. Veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Veja, para quê? Para que o Filho do Homem se revelará? Para quê? Quero ligar, agora grifar essa parte aqui. O Filho do Homem se revelará, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. O Filho do Homem se revelará para quê? Para ligar a igreja à cabeça. O casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois,
O Filho do Homem desce em carne humana e une os dois. Quem? O noivo e a noiva. Quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para ungir os dois, a igreja tem que ser a palavra. Ele é a palavra. E os dois se unem. Para isso ser feito, o que? Ser feita a união, né? Para isso ser feito, será necessária a revelação do Filho do Homem. Quer dizer, para esta união ser feita, para esse casamento ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não clérigo. Eu não sei, você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva, e então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Por que ela irá para o lar, ceia das bodas? Ceia das bodas é arrebatamento, mas as bodas é casamento, viu? Então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Amém? Quero grifar essa parte agora para você ver aqui, ó. Você crê nisso? Ela já está unida. Ela quem? A noiva. Ela já está unida. Ela já está unida. Ela já está unida. Quando o irmão Brana disse isso, que ela já está unida, a noiva, 16 de agosto de 1964, 16 de agosto de 1964, o irmão Brana disse: ela, a noiva, já está unida, ela já está casada. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, se você veio depois do irmão Brana, está aqui agora, eu te pergunto, você já está unido com Cristo? Você já está casado com Cristo? Você vai dizer, sim, já estou casado. Aí eu te pergunto, quando foi feito o que? O casamento? Quando você que é noiva, você não é noiva, você que é noiva, quando você se uniu com Cristo? Porque o irmão Brana diz, a noiva, ela já está unida, já está casada. Eu te pergunto, como que a noiva estava casada com Cristo, com a palavra? E o Filho do Homem fez essa união, esse casamento. No tempo de irmão Brana, diz irmão Brana, a noiva já está casada lá. É lá que houve o casamento, no tempo de irmão Brana. Foi no tempo de irmão Brana que houve o casamento. Ela já está unida, já está casada. A noiva está casada no tempo de Brana. Então, no tempo de Brana, eu não estava lá. Você não estava lá fisicamente, você está entendendo? Muitos de vocês nasceram depois, fisicamente. Seu corpo veio depois, fisicamente você veio depois. Então, fisicamente, nós não estávamos lá com o irmão Brana, fisicamente. Se fisicamente viemos depois do irmão Brana, como que nós casamos lá? Como que a noiva, eu noiva, você noiva, está casada lá, está unido lá, no tempo de Brana? Irmão, só tem uma explicação para esta união lá no tempo de Brana, da noiva, do casamento feito lá, sendo que nós viemos depois, só tem uma explicação para isso. Que explicação é esta? O casamento foi feito lá e nós estávamos com o irmão Brana lá por representação. Não tem outra explicação. Assim que o irmão Brana diz, eu estava com George Washington, eu estava com Abraham Lincoln,
por representação. A noiva não vai ser casada aqui e nem no arrebatamento. A noiva foi casada no tempo de Brana. Ela já está casada no tempo de Brana, em agosto de 64 ela já está casada. E eu vim depois. Então eu só posso estar casado com Cristo quando foi feito o casamento lá, porque é o Filho do Homem que faz o casamento. E o Filho do Homem veio no tempo de Brana, ele fez essa união. O Filho do Homem desceu em carne humana e uniu a noiva com a palavra, com Jesus, com Cristo lá. Então eu estou casado, você está casado quando? No tempo de Brana. Como? Por meio da representação. Brana estava lá e ele nos representou. Esse é o motivo, meu irmão e minha irmã, de Brana ser o representante da noiva. Brana estava lá quando o noivo desceu. Ele desceu no Monte Pôr do Sol. Quem estava lá? Quando o noivo Jesus desceu no Monte Pôr do Sol. Cristo desceu no Monte Pôr do Sol. Cristo é o noivo. Quem é que estava lá no Monte Pôr do Sol? Brana. Brana é o indivíduo que faz parte da noiva desse dia final. E eu estava lá com Brana no Monte Pôr do Sol. Você estava lá com Brana no Monte Pôr do Sol por representação. Quando Brana subiu a estar na nuvem formada de 7 anjos, eu subi com Brana, você subiu com Brana por representação. Eu estava lá no púlpito do tabernáculo Brana, e já você ouviu quando Brana estava pregando 7 selos. Você estava lá. Eu estava lá no quartinho, quando Brana recebeu a visita do noivo. A coluna de fogo logo estava falando para Brana cada selo, e Brana estava anotando. Eu estava lá, você estava lá, estávamos lá por representação. Quando a palavra, o Logos, desceu e se encarnou na carne da noiva Brana, eu estava lá, Brana estava nos representando. Você entende isso, irmão? Como que uma Brana diz, ela já está unida, já está casada no tempo dele. Se eu vim depois, você veio depois. E nós olhamos o casamento feito lá no tempo de Brana, pelo Filho do Homem que desceu no dia de Brana. Você tem que ver esta representação. Se você não estava com Brana como uma representação e você não casou lá, não adianta. Você vai ouvir tudo isso, vai entrar no ouvido e sair no outro. Mas se você estava representado em Brana, quando o Logos, o noivo, desceu e uniu com o corpo da noiva Brana, você vai ver que você é Brana, como Brana era. Você é Brana, você é Brana, você é Brana, você é Brana. Por isso que teu novo nome é Brana. Aleluia. Ou ela já está casada, ela já está unida. Você entende isso? Você está vendo isso? Aleluia. Eu espero que você esteja vendo. Esse é o motivo, irmão, do irmão Brana sempre dizer: estamos na era da noiva, no tempo dele, porque ele era aquela noiva. Ele era aquele indivíduo que representa a noiva. Quero ler com você mais um parágrafo. Precisamos concluir. Certo, irmãos? Aleluia. É o mesmo, você pode ver o mesmo, certo? Quando o irmão Brana disse sobre o último eleito, o último membro do corpo da noiva.
quando esse último membro do corpo da noiva entrasse, o que aconteceria? A revelação de tudo viria à luz. Se o último membro do corpo da noiva foi Brana, que já entrou e a revelação de tudo veio à luz, então, depois de Brana, não tem mais membros para entrar. Você entende? Então, esta é a importância da representação. Brana, como último membro do corpo da noiva, quando ele entrou, ele nos representou. Eu entrei junto com ele, você entrou junto com ele. Nós não entramos agora no corpo de Cristo, não, irmão. Quando você ouviu a mensagem aqui, você entrou, não. Você já entrou quando Brana entrou lá, o último membro do corpo da noiva entrou, você entrou junto. O que acontece é que aqui, você, como tinha entrado lá por representação, você aqui recebe a palavra, recebe a mensagem. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Preciso ler um parágrafo mais. Desespero, parágrafo 54 da mensagem, desespero, porque veja, a noiva já está casada? Já. Você já está casado? Já. A noiva está casada? Já. Quando foi feito esse casamento? Lá atrás, no tempo de Brana. Quando foi feito o casamento? Quando o noivo, o Logos, desceu em Apocalipse 10:1. O Logos é Cristo, a palavra. E esse Logos desceu, se uniu na carne Brana, que é noiva. Ele é um membro dessa noiva, que nos representa. E esse corpo, Brana, noiva, recebeu o Logos, Cristo, a palavra, os selos, e se encarnou em Brana, o último membro do corpo da noiva, o último eleito. Quando essa união, a palavra Cristo, logo se uniu na carne de Brana, o último membro do corpo da noiva que entrou, ali houve o casamento. E nós estávamos representados em Brana. Por isso casamos quando houve aquele casamento, que fazemos parte do ministério da noiva do último dia, somos Brana. Quero concluir. Podemos ler? Desespero 54. Então, no fim das mensagens, porque o fim das mensagens? Porque houveram 7 mensagens. Houve a mensagem de Paulo, de Irineu, de Martim, de Columba, Lutero, Wesley e Brana. 7 mensageiros com suas respectivas mensagens. Então Brana diz, então, no fim das mensagens, vemos a ação do grande Espírito Santo. O vemos descer visivelmente ante o povo, até mesmo o fotografamos. O vemos obrando e mostrando que não é um homem, não é simplesmente um pregador. Não era um homem, Brana, um pregador. Depois das 7 eras, depois das 7 mensagens, não era um homem, não era simplesmente um pregador, não é uma certa congregação, é o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando esteve encarnado no corpo de Jesus Cristo. Depois das 7 eras, depois das 7 mensagens, o que você vê é a pedra de coroa. É Cristo, é o Logos, é o anjo forte, é a palavra, é os selos. Não é um homem,
É o Espírito Santo mostrando a mesma coisa que mostrou quando esteve encarnado no corpo de Jesus Cristo. Quero grifar essa parte agora. Agora, no tempo de Brahma, agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Setembro de 1963. Agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Eu pergunto, em quem foi que o Espírito Santo se encarnou? Não foi em Brana? A palavra não estava encarnada em Brana? Não era Deus em carne humana, em Brana? Aí Brana diz, agora ele está encarnado no corpo de sua noiva. Aí eu pergunto, que noiva era aquela que ele se encarnou, se não Brana? Ainda que eu sou noiva, você é noiva, mas por representação, Brana sendo a noiva, nos representando. A palavra se encarnou nele, a noiva, Brana. É por isso que a noiva está casada no tempo de Brana, porque a palavra se encarnou no corpo da noiva. Parece que é difícil as pessoas verem essas coisas. Sabe por que é difícil, irmão? Porque as pessoas ouviram tantas pregações separando o irmão Brana da noiva. Ouviram tantas pregações dizendo que Brana é a noiva, é o noivo. Ouviram tantas pregações que Brana é o terceiro Adão, e que separaram de Brana da noiva. Ouviram tantas pregações que a noiva sai de Brana, que a noiva é costela de Brana, que quando começam a ouvir esse tipo de pregação, eles acham diferente, e é mesmo diferente, mas eles acham que está errado. Mesmo o irmão Brana falando, mesmo o irmão Brana colocando, o último eleito entrou, e quando ele entra, a revelação de tudo vinha à luz. Você entende? Se ele é o último membro do corpo, não tem depois do outro membro, não, irmão. Mas eu vim depois de Brana, e agora? Não, você estava representado e entrou quando o último membro entrou. É difícil entender isso? A noiva já está casada, ela não vai, ela já está casada. Quando? No tempo de Brana, quando o Filho do Homem desceu e fez o casamento, uniu a noiva e o noivo no tempo de Brana. Mas eu vim depois e agora eu vou casar? Não, você estava lá quando o noivo se uniu com a noiva. O noivo Logos se uniu com o corpo da noiva que te representou, Brana. Por representação você casou. É difícil entender isso? Quem é o teu representante então? Meus irmãos, obrigado, Senhor, pela tua palavra que o Senhor tem feito. Ajuda o povo a ver essas verdades, Senhor, tão simples. O problema é que as pessoas querem ter um outro homem, outro mensageiro, não conseguem olhar para trás e ver o que já foi feito. Obrigado, Senhor, por esta luz tão tremenda. Não somos dignos de tê-la. Não somos dignos de ter visto esta luz. Ensina-nos, Pai, a sermos humildes o suficiente e amar as pessoas e tentar viver uma vida melhor a cada dia, pois como tua noiva, tua esposa, nesta união, a palavra está casada, a palavra que é o noivo, o esposo, a palavra revelada, diz o teu profeta. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.
Deus velado em simplicidade. Quem esperava um Deus assim? Quem poderá ver Deus em mim? Deus em mim. Deus velado em simplicidade. Ele no plano perfeito o homem salvou. Ele a chave da morte e do inferno tomou. Porque Ele me amou, sim, Ele me ama, por mim se velou. Ele cegou o seu povo por pensar em mim. De era em era adiante até que enfim Ele revelou. Sim, Ele me chama, identificado estou. Deus velado em simplicidade. Deus velado em simplicidade. Quem ouve a voz do sinal soar nesta hora final, o sinal. Deus velado em simplicidade. Posso ouvir o chamado da última hora. O que eu sei que é chegada na nossa vitória. Ele prometeu que restauraria todo o meu viver. Ele tirou um profeta do meio de nós para se manifestar a quem ouve sua voz. Antes eu ouvi, agora posso ver, transformando o meu ser. Há muito tempo estou esta hora a esperar. Não vou no meu próprio entendimento me estribar. Ele revelou a esposa amada, o mistério de sua vinda. Simples demais para a ciência entender, simples demais para a mente humana conceber. O homem nunca espera Deus em simplicidade, mas sua esposa já vive essa realidade. Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós. Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós. Deus velado em mim, Deus velado em nós, Deus dentro de ti, Deus dentro de nós. Deus velado em simplicidade. Amém, amém. Graças a Deus que
Deus abençoe os nossos irmãos através da internet. Muito obrigado pela audiência de todos os irmãos. Estaremos aqui na próxima terça-feira.